Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo, sou especialista em data center e estou gravando uma série de vídeos referente à infraestrutura de data center, né? Essa série agora vai abordar sobre refrigeração. Esse é o segundo vídeo, né, da série. A gente vai falar sobre chillers hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí o grande apoio que eu tive logo no primeiro vídeo, né? Bastante gente assistiu, me dando forte apoio. Isso para mim, sem dúvida, é uma injeção de ânimo, porque eu tenho comigo que se meu trabalho é ajudar uma pessoa que seja, já é gratificante para mim. Eu gosto de ajudar. Porém, eu vejo que tem ajudado bastante gente e com certeza é uma injeção de ânimo aí para que eu possa continuar com esse trabalho. Como havia dito, a gente vai falar sobre chillers, né, que é um componente extremamente importante, se não o mais importante aí de um circuito de refrigeração, principalmente um data center. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre a relação pressão-temperatura e sobre ciclos de refrigeração, para que vocês entendam melhor como tudo ocorre. Então, eu vou utilizar como base aí o fluido refrigerante, né, que é fundamental no circuito de refrigeração. Esse específico é o R134A, não se apegue ao fluido, eu apenas utilizei um aí que é comumente utilizado, porém existem vários outros tipos de fluidos. Mas o que eu quero que vocês entendam de fato é que existe uma relação entre a pressão e a temperatura. E aqui eu apresento a vocês aí uma tabelinha, e essa tabelinha ela mostra para a gente que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, à medida que a minha pressão se eleva, a temperatura também se eleva, e vice-versa, à medida que a temperatura se eleva, a pressão também se eleva. A gente vê isso facilmente aí numa panela de pressão, por exemplo, né? Quando uma panela de pressão está fechada ali em cima do fogão ali com o fogo ligado, a gente percebe que a pressão aumenta e lá dentro também a temperatura aumenta muito. Então, mas voltando aqui para os circuitos de refrigeração, percebo que a 0 graus eu tenho 27,8 PSI. E à medida que eu vou elevando, né, se vocês for olhando aqui do lado, à medida que eu vou elevando essa temperatura, eu também vou elevando a pressão. Ou diminuindo, também diminui a pressão. Então entendam que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês o diagrama de Moller, e para isso eu vou usar um plano cartesiano, onde esse eixo Y aqui é o eixo da pressão e o eixo X é o eixo da entalpia. A entalpia, né, é uma palavra talvez nova para muitas pessoas, mas a entalpia ela é a energia térmica envolvida em uma reação ou um processo químico. Então, entendam como energia térmica, né? A gente pode definir isso de algumas maneiras, mas talvez a maneira mais fácil da gente definir, né? E não é necessário que a gente aprofunde muito nesses temas, né? A única coisa que eu quero é que vocês entendam melhor um ciclo de refrigeração. E eu acho que isso é fundamental para que a gente possa entender o ciclo da refrigeração. Então, agora que eu tenho esse plano cartesiano, em onde o eixo Y é a pressão e o eixo X é a entalpia, energia térmica, eu vou pontuar alguns pontos aqui que são importantes para que a gente entenda aí o que vai acontecer mais adiante. Então, ó, o ponto zero, né, onde eu tenho zero pressão e zero energia térmica, entalpia. E aqui eu tenho o E1. Entendo que o E1 é maior do que E0, apesar de eu não ter colocado grandeza nenhuma, mas o E1 é maior do que zero. E o E2 é maior do que o E1 e o E3 é maior do que E2. Ou seja, à medida que eu vou correndo aqui para a direita do meu plano cartesiano, eu vou aumentando a minha energia, a minha entalpia. E à medida que eu subir aqui no eixo Y, eu também estou elevando a minha pressão. Então perceba que eu tenho P1 aqui e o P2 que é maior do que P1. A princípio pode parecer complicado, mas eu quero que vocês entendam mais adiante o que vai acontecer. Então, pontuando esses gráficos aqui, a gente vai cruzar agora alguns eixos. Então percebam que aqui no E2, ó, eu faço o primeiro cruzamento entre E2 e P1. Então eu elevei a minha pressão aqui, né, de 0 para P1 nesse ponto, e eu estou no E2, no meu ponto E2 de energia aqui. E eu já vou fazer um novo ponto, onde eu vou cruzar o P2, a minha pressão 2, com o meu E3, com a minha entalpia 3. Agora, através de um eixo, eu vou unir as duas aí. Então perceba, pessoal, que nesse ponto eu tive um consumo de energia térmica, né? Eu elevei ali minha energia, ela passou de E2 para E3, mas eu também tive uma elevação de pressão. Isso ocorre, pessoal, no compressor. É o compressor que faz esse papel. Ou seja, ele está comprimindo o fluido, né? Ele elevou o fluido aí de P1, né,
uma pressão mais baixa, para P2, uma pressão mais alta, só que para ele fazer isso, ele teve que ter uma energia de entrada, né? Então ele teve um aquecimento ali com atrito de componentes, mas também a própria energia de entrada, a energia que alimenta os bornes, né, dele para que ele possa funcionar. Então eu passei de E2 para E3. Avançando, pessoal, agora que a gente vê desse ponto onde a gente vai ligar o ponto de E3 com o ponto de P2 aqui, é onde vai ocorrer uma uma, uma redução na energia, né? Então eu estou meio que expulsando energia na forma térmica, né? E isso é necessário no meu circuito de refrigeração. Então percebam que eu estou na mesma pressão, porém eu estou expulsando calor. Isso ocorre no condensador. O processo de condensação, ele é justamente isso. Ele vai transformar o fluido refrigerante, que ora estava no estado gasoso, para o estado líquido. Só que para que isso ocorra, eu preciso expulsar calor. Então percebam que aqui, ó, nesse processo de condensação eu tinha bastante energia, né? Estava em E3, e para que meu fluido conseguisse condensar, conseguisse se transformar aí no estado líquido, eu precisei expulsar energia. Então, para você ver onde veio parar aqui, ó, ele transformou em líquido, mas ele veio parar aqui no E1. Então, eu expulsei energia aí no formato de calor. Mas eu ainda estou numa pressão alta, né? Para mim passar para P1, de P2 para P1, reduzir a pressão, eu vou precisar de um outro componente que é super importante, que é a válvula de expansão, ou o dispositivo de expansão, porque não precisa necessariamente ser uma válvula, né? Pode ser um capilar, um tubo com diâmetro reduzido, por exemplo, ele é capaz de fazer isso. Então ele vai estrangular, né, nesse ponto aqui, ele que vai permitir, ele junto com o compressor, que vai permitir que eu tenha uma pressão alta nesse ponto, porém, a partir dele, eu vou ter uma liberação muito abrupta, né? Onde vai ter uma queda abrupta da pressão. E a partir desse ponto, né? É onde acontece aqui do E1 para o E2. Ou seja, agora eu vou ter uma elevação da energia novamente. É nesse processo que eu vou fazer a absorção de calor de determinados. Seja se fosse uma geladeira, por exemplo, seria os alimentos, num condicionador de ar ou ar-condicionado do próprio ar. Então eu preciso absorver essa energia. Então, olha que legal. No evaporador, para mim, então, para que eu absorva essa energia, eu preciso evaporar o fluido. Então, eu vou evaporar, ele estava no processo, aqui nesse ponto ele já saiu aqui em vapor úmido, mas para que ele fique vapor saturado, totalmente vapor, ele precisa absorver energia. Então, percebam que ele vai correr aqui de E1 para E2, então aumentou a energia, né? E ele absorveu isso aí justamente, ou da água, ou de alimento, igual falei no caso da geladeira, ou do ar, no caso de um condicionador de ar, e assim por diante. E daí, pessoal, eu volto com esse fluido agora no estado gasoso mesmo, novamente, aqui ele já está superaquecido novamente, ele volta para o compressor. E daí se dá um novo ciclo, né? Percebam que eu coloquei aqui uma bolinha para representar que isso é cíclico, ou seja, o mesmo ponto de início é o ponto de término. Isso ocorre aí muitas vezes enquanto o compressor estiver ligado, né? Então isso vai acontecer de maneira cíclica, né? Sempre que o compressor estiver ligado. Isso é o princípio da refrigeração, é simples, é básico, né? A maioria dos equipamentos de refrigeração eles funcionam dessa maneira, seja um bebedor de água, que é um equipamento extremamente simples, um refrigerador, um chiller e N equipamentos funcionam dessa maneira aqui, os sistemas de compressão. O chiller não é diferente, o chiller também funciona dessa mesma maneira. Então aí, ó, agora tem o diagrama em si, a gente percebe que se quiser dá para deixar as coisas bem complexas, né? Mas isso daqui é utilizado bastante por projetistas, a gente não precisa entrar no mérito disso. Então, avançando, pessoal, vamos falar sobre os modelos mais utilizados de chillers, né? E o que é o chiller em si. Então, os modelos mais utilizados são os chillers de condensação a água e os chillers de condensação a ar. Chiller são equipamentos, são refrigeradores de líquido. Então, os mais determinados líquidos, pode ser água, pode ser etileno glicol, pode ser óleo de corte, pode ser óleo hidráulico, né? O chiller é um equipamento que refrigera líquido. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, é um equipamento que refrigera líquido, né? Na maioria das vezes é a própria água. Então, da parte de condensação à água,
são equipamentos que a parte de condensação, a parte que expulsa o calor, né, a parte que precisa expulsar o calor ali, é feita através de água, né? Então eu estou expulsando esse calor em um líquido que no caso é a água. Então depois eu vou precisar de um outro componente para poder resfriar essa água de novo, né? Então a gente tem aí um chiller bem conhecido que é o chiller centrífugo, né? Um dos chillers mais eficientes, né? Na entrega aí de TR por consumo de energia. A gente tem os chillers a parafuso também e chillers aí com um motor scroll, né? Percebam que todos os não é o compressor que vai definir se o chiller é condensação a água ou não, e sim o condensador dele, o trocador dele precisa de expulsar o calor em algum lugar e no caso ele expulsa esse calor na água. Só que inevitavelmente, para chillers de condensação a água, eu preciso ter uma torre de resfriamento, né? Então é na torre de resfriamento que eu vou expulsar o calor agora da água, né? Então no chiller em si eu expulso o calor do gás na água, uma água de condensação, e essa água é levada até as torres para que esse calor ele seja expulso também aí no meio atmosférico aí, e essa água ela volte de novo para o chiller resfriada agora para absorver calor novamente. Ou seja, é um ciclo também. Então, vocês vão perceber que na refrigeração o ciclo acontece em várias partes. Já a condensação a ar, pessoal, a gente pode dizer que o chiller ele também é a mesma coisa, ele vai refrigerar um líquido, porém a minha condensação vai ser direto no ar. Quem vai estar resfriando o meu condensador é o ar. Então, através de ventilação forçada, né, eu vou ter alguns ventiladores que vão forçar o meu ar a passar aí pelas aletas do condensador e com isso resfriar meu gás. Esse então é o chiller de condensação a ar. E também aqui coloquei dois modelos, né? Um modelo com compressor parafuso e um modelo aqui com compressor do tipo scroll também. Mas tem outros modelos também, outros tipos de compressores. E é o que eu disse, o que define o chiller, se é condensação a água, condensação a ar, não é exatamente o compressor, e sim o meio de troca, né? O tipo de condensador dele. Esse vídeo, pessoal, a gente vai falar mais sobre os chillers de condensação a ar e eu já estou preparando vídeo sobre os chillers de condensação a água, que também é bem interessante. Mas nesse em si a gente vai falar mais sobre condensação a ar. Então, avançando aqui, né, a gente vai entender aí o ciclo básico baseado no chiller, né? Então, a gente vai pegar aquilo que a gente aprendeu em alguns slides anteriores e falar aqui agora dentro de um chiller de condensação a ar. Então, vamos dividir os componentes aí. Esses são os quatro componentes básicos, né, de um circuito de refrigeração: compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. Então, é lógico que um chiller desse porte, né, ele tem vários outros componentes, né, ele tem circuitos secundários de refrigeração, tem circuito de controle, mas vocês vão perceber que esses quatro componentes eles vão estar em todos o sistema de refrigeração, seja os mais básicos até os mais complexos. Então, se a gente entender isso, a gente vai entender bem um sistema de refrigeração. Então, avançando aqui, eu vou ligar tudo isso daqui, né? É um sistema hermeticamente fechado, né? Ele é unido aí, né, pelos tubos de cobre. E a gente vai avançar aqui. Agora eu abri o trocador, a gente vai avançar para poder entender melhor como que é o ciclo de refrigeração aí, principalmente aí voltado para o Chile. Então, pessoal, vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu, que a gente viu lá no diagrama de Moeller, né? Então, percebam que até os componentes eu procurei deixar aqui na mesma disposição do que o diagrama, para que fique fácil de entender. Então, aqui no meu compressor, eu vou elevar a pressão do fluido. Então, estou elevando a pressão do fluido. E daí, no meu condensador, é o processo onde eu vou resfriar meu gás, né? E para que eu consiga resfriar meu gás e condensar esse gás, né? Transformar ele do estado gasoso para o estado líquido, eu preciso expulsar o calor dele. Então, eu vou expulsar através dos ventiladores. Já na válvula de expansão, é o componente que eu disse para vocês que é o que vai fazer a diferença de pressão, da pressão alta para a pressão baixa. Então, eu tenho, você é comumente dito em circuitos de refrigeração, pressão de alta e pressão de baixa. Então é justamente isso. Podemos dizer que se a gente colocar uma linha imaginária, eu posso até criar uma linha aqui, na verdade. Não precisa nem ser uma linha imaginária. A gente pode fazer uma linha aqui meio. Não tá dando. Tá muito pesado o slide. Mas imaginem uma linha imaginária aqui. Então, daqui para cima,
é pressão de alta e dessa linha imaginária para baixo é pressão de baixa. E quem define isso é justamente o compressor e a válvula de expansão, o dispositivo de expansão. Avançando, pessoal, então passei pela válvula de expansão e daí aqui meu fluido ele começa a já ter uma queda abrupta de pressão, né? E ele já sai no estado de vapor saturado, né? Vapor mais líquido, né? Então eu tenho algumas partículas de líquido ainda, mas parte desse fluido já é vapor. E no evaporador é onde vai acontecer o processo final, onde eu vou ter vapor saturado, né? Ou seja, totalmente vapor. E ele volta para o compressor e faz novamente aí um novo ciclo, né? Na sucção do compressor, ele é comprimido de novo e assim por diante. Então a gente vai ter esses ciclos aí enquanto o compressor estiver ligado. Então aí agora imaginando aí, a gente pode colocar uma bolinha também para representar esse ciclo. E percebam que daí eu tenho ar, né, entrando nas aletas do condensador, então essas bolinhas azuis elas estão representando o ar mais fresco, e daí ele absorve o calor desse fluido refrigerante aí no trocador, né, nas aletas do trocador, e o ventilador ele faz com que esse ar aí ele vá para a atmosfera aí, né? Então trocando o ar aí enquanto o equipamento estiver ligado. Só que para a gente entender o chiller, como eu falei que ele é um refrigerador de líquido, é necessário que a gente coloque alguns equipamentos agregados aqui para que a gente possa entender definitivamente o que é um chiller. Então, eu acrescento aqui, pessoal, uma bomba, né, e as tubulações dela, uma bomba de água, para que faça a circulação de água aí no meu trocador, né? Então, no meu trocador de calor, no meu evaporador. Então, vamos imaginar agora o ciclo da água. Eu vou bombear essa água, ela vai passar no trocador, ela vai ser refrigerada e vai para um fan coil, por exemplo. Nesse caso aí, eu tenho uma imagem de um fan coil de precisão e a gente já fez um vídeo sobre fan coils, né? Eu vou até deixar no card agora aqui e na descrição do vídeo, também posso deixar o link para que se vocês queiram entender um pouco mais sobre fancoil de precisão, vai ter um pouco lá falando sobre isso. Mas é isso, pessoal. Então percebam que agora eu tenho a minha água circulando, né, através de uma bomba. Então essa bomba ela faz com que a água fique circulando no trocador de calor e ela vai ficar refrigerando quanto for necessário. Então isso é uma central de água gelada bem pequena, né? É lógico que bem simples. A gente vai falar sobre central de água gelada e vários tipos de arranjos que eu posso ter numa central de água gelada em um próximo vídeo, né? Para que esse vídeo não fique muito longo. Mas eu pretendo com isso mostrar para vocês, né, como funciona o chiller, né? Então o próximo vídeo vai ser sobre chillers com condensação a água que é bem similar, porém a condensação é água e a gente vai ter as torres de resfriamento. Mas para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, né, não hesitem em perguntar, porque eu ficarei com prazer em poder auxiliá-los aí. Então é isso. Até mais. Obrigado por assistir.